Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Savicast, o podcast aqui da Faculdade Stratego. Hoje a gente tem um episódio mega especial, com 3 convidados super ilustres. Aqui ao meu lado direito a doutora Ana Maria Magalhães, representante do Ministério Público, promotora de Justiça, o doutor Carlos Chada, juiz federal, e aqui ao meu lado esquerdo o doutor Murilo Daruiz, advogado criminalista. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sobre temas importantes de direito penal. Ambos atuam, são professores aqui da Stratego, das carteiras de direito penal, processo penal. E hoje a gente vai debater alguns temas importantes do direito penal e verificando a visão de cada um. Essa é a nossa ideia, verificando a visão, via de regra, do Ministério Público, na pessoa da doutora Ana, da Justiça, de modo geral, na figura do Dr. Carlos, e da advocacia, de uma maneira geral, também na figura do Dr. Murilo. Então isso vai ser interessante para você, aluno, para você, candidato, entender e verificar as visões e as várias oportunidades que uma graduação em Direito traz. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos nessa agenda corrida que a gente tem, conseguir um momento que a gente possa reunir todo mundo, realmente requer um sacrifício muito grande e em nome da nossa instituição eu agradeço a parceria de sempre de vocês. Bom, sem mais delongas, eu vou logo começar aqui trazendo um tema muito relevante que o Brasil tem uma das populações carcerárias proporcionalmente e quantitativamente das maiores do mundo. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre alternativas do desencarceramento. O que a gente pode, enquanto sociedade, enquanto figura do MP, a gente tem agora, principalmente com a legislação do pacote anticrime, o acordo de não persecução penal. Como é que o Ministério Público, a advocacia e a justiça veem esse instrumento e outras perspectivas que a gente pode seguir nesse caminho? E eu começo a palavra com a doutora Ana. Bom, antes de tudo, para mim também é uma grande alegria estar aqui presente com essas pessoas maravilhosas, com esses convidados, e também na Faculdade Stratego. Bom, em relação aos, como você mesmo disse, nós atualmente estamos fazendo os acordos de não persecução penal. Não tem problema nenhum, está dentro do que a lei diz, e olha, a lei é bem abrangente em relação aos acordos. As exigências são pequenas. Por exemplo, nos crimes contra o patrimônio que acontecem, claro, o roubo não, né, porque o roubo tem violência, então já fica de fora, mas os crimes cometidos sem violência pessoal, a pena mínima que não seja superior a 4, já vai caber, né, o acordo de não persecução penal. Então, só o fato de ser um crime que cabe o ANPP, a tendência do juiz, mesmo em flagrante, e do promotor que está na audiência de custódia, é liberar para ele responder em liberdade. E às vezes as pessoas até nem compreendem, né? A mesma coisa nos delitos culposos. Por que que não fica preso? É porque realmente dali não vai advir uma prisão preventiva, porque a lei não permite. Então, assim, o acordo de não persecução penal, ele está sendo colocado, sendo oferecido, e é claro, cada investigado, cada acusado, ele tenha, junto com o seu advogado, ele vai definir o que é melhor para ele. Mas enquanto uma política que promove realmente uma alternativa à prisão, eu acho que ela está atendendo bastante. Doutor Murilo, como é que o senhor enxerga na sua prática como advogado esse instituto de não persecução penal? Como é que o senhor visualiza isso na prática mesmo? O senhor costuma aceitar, dependendo das circunstâncias? Como é que o senhor avalia esse aspecto? Bom, primeiramente, queria dizer que é uma satisfação estar aqui na presença dos senhores, da senhora, tendo esse nosso diálogo aqui. Tema bastante interessante, Vitor. Colocaste primeiro a questão do sistema penitenciário de uma maneira só. De fato, nós somos terceiro lugar mundial em número de pessoas presas com uma taxa de encarceramento muito alta. E, de fato, o acordo de não persecução, ele é mais uma medida
né, que contribui para uma alternativa à prisão. Nós já temos, né, no nosso ordenamento jurídico, nós já tínhamos transação penal, composição civil de danos, né, as próprias penas alternativas que vão ali afastar o indivíduo do cárcere, né, de uma maneira geral, e o acordo de não persecução criminal é mais um instituto que veio com esse objetivo. Eu, como advogado, de fato, eu compreendo que tem uma importância bastante grande e eu costumo orientar os clientes a, de fato, fazerem o acordo de não persecução. Obviamente, não entrando numa discussão já muito complexa, existem suas ressalvas, né, essa justiça negociada, por vezes o cliente, ele tem até uma perspectiva até de absolvição, mas às vezes ele prefere fazer o acordo. Ele pensa assim, não, vou fazer logo o acordo e me livrar do processo em si, né? Eu, de fato, portanto, em resumo, eu entendo que é um instituto muito importante, é mais um instituto despenalizador ali, no sentido de afastar o cárcere, mas como advogado eu sempre também olho com aquelas ressalvas em relação à justiça negocial. Doutor Carlos, na sua visão, a eficácia do sistema carcerário atual na ressocialização dos detentos, como o senhor enxerga esse processo? O senhor acha que hoje a gente consegue, de fato, no nosso sistema ressocializar? Eu acho que a gente está evoluindo. Opa, primeiro, é um prazer. E aí, esquecendo de agradecer os colegas, é um prazer conhecer o doutor Vitor, conhecer o doutor Murilo. A doutora Ana já é uma espécie de parceira de alguns anos, então a gente não fala de muitos anos, porque isso daí não é legal, né, doutora? Mas assim, voltando ao assunto, eu acho que a gente vem evoluindo. A gente veio de um olhar para o direito penal que a pessoa cometia um crime, ela ia para a cadeia. E isso daí já era suficiente para dar uma resposta para a sociedade de que que o Estado estaria fazendo algo bom. E eu acho que isso daí evoluiu. A prisão, o encarceramento, ele não se mostrou algo eficaz. As penitenciárias, além delas serem caras para o Estado, para o cidadão, é muito custoso socialmente, porque aquela pessoa que está presa, ela tem aquelas marcas da cadeia que posteriormente vão ser ruins, não só para o seu âmbito individual, como o âmbito familiar, como o âmbito social, volta pior. Isso daí é uma coisa da praxe. Então, assim, a sociedade, o Estado, ele evoluiu de uma certa forma. Ele evoluiu e entendeu que quem tem que estar na cadeia, quem tem que causar aquele custo para o Estado alto e para ele mesmo, são pessoas que necessariamente elas são um problema para a sociedade e que ela não pode se ressocializar de uma outra forma a não ser ir para a cadeia. E assim, essa evolução, ela de uma certa forma, ela ainda está, na minha opinião, um pouco se engatinhando, mas ela vem, ao longo dos anos, demonstrando que o encarceramento não é a melhor forma de ressocialização e de recomposição do status quo para a sociedade. Até um tema muito importante, eu trago aqui a doutora Ana para discussão, porque tem conhecimento de causa. Quando a gente fala de encarceramento, a gente tem um problema muito grande no Brasil, que é o crime organizado. Então, por vezes, a pessoa entra no sistema penitenciário por um crime de menor potencial ofensivo, enfim, um crime sem violência, e acaba sendo recrutado por organizações criminosas, pela sobrevivência no próprio sistema. E isso acaba repercutindo de uma forma mais grave para a sociedade, né, doutora Ana? Como é que a senhora visualiza essa questão de entra de um jeito e às vezes sai muito pior? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Não sei se é porque eu sou promotora de justiça, eu peço, venha aqui, né? Então, um dos pontos, por exemplo, eu acho que a pena, não uma pena qualquer, não qualquer crime, mas, por exemplo, homicídio, estupro, eu acho que essa pena deve ser punitiva mesmo, retribuição ao mal causado, que ela não tem o objetivo de ressocializar aquela pessoa, e sim de realmente que ela, no popular, pague pelo crime, que é uma visão
que eu tiro das pessoas que eu atendo, das familiares que se sentem revoltadas quando vê que não teve um resultado nesse sentido de fazer o criminoso pagar pelo crime. Mas eu estou falando desses crimes graves, né, que a gente realmente deixa a sociedade transtornada. Mas, em relação a pessoas que ingressam no crime organizado, hoje eu tenho muita dúvida se elas ingressam porque foi através do sistema carcerário. Porque o crime organizado, ele é tão organizado que ele vai mesmo em busca de recrutar as pessoas, independentemente dos lugares onde elas estão. Então, por exemplo, você vê uma cidade como Terra Santa, olha só, pequena, distante, está lá o crime organizado instalado lá, inclusive arregimentando adolescentes, coisa que não acontecia no passado. Se tem a notícia que no passado as grandes organizações criminosas, a maior que tem no Brasil, que a gente evita dizer o nome para não estar também fazendo propaganda dessas organizações, mas que eles tinham um código de ética de não recrutar adolescentes. Isso não existe mais. O que se tem, a inteligência levantou, é que eles recrutam sim, inclusive colocam alguns na folha de pagamento deles para não assaltarem, porque eles vão servir para assassinar pessoas, desafetos. Então, assim, existe também o fato de ter um recrutamento dentro das penitenciárias, é verdade, não vou dizer que não existe, mas não é só lá. Hoje, o crime organizado passou a ser um problema nacional e ele está nessas esferas populares, mas ele está também nas grandes esferas. Eu não tenho como pressupor que ele sobrevive, por exemplo, sem ter alcançado a esfera do Estado, de pessoas que têm autoridade, que pessoas que têm poder. É quase impossível a gente achar, né, que se desenvolveu tanto, porque esse tanto é quando a gente vê um país inteiro que está ali à mercê e eles até dominando mesmo e alguns até enfrentando o Estado. Então, isso aí deve ter crescido, com certeza, propiciado por uma grande parte de corrupção. Muito interessante essa perspectiva. Vamos avançando, trazer outro tema aqui importante, que a doutora Ana tocou na questão da inteligência e nos estudos levantados pelo Ministério Público, enfim. E eu queria trazer aqui à tona uma discussão ou um ponto muito importante. A utilização da tecnologia no processo investigativo, no processo criminal como um todo. E aí eu começo aqui com o doutor Carlos. Como o senhor enxerga ou quais impactos o senhor visualiza na utilização da tecnologia para o processo criminal de modo geral? Vitor, eu só queria tocar um ponto Fique à da vontade. doutora Ana, que ela estava falando e eu estava ficando com vontade de falar. A gente tem que separar, muito bem separado, aquela pessoa que eventualmente pega uma arma, comete um assalto, ou então subtrai uma bicicleta, do crime organizado. Essas políticas de desencarceramento, elas não são voltadas para o crime organizado. Eu vou falar o nome, PCC, Comando Vermelho, elas são muito diferentes de uma gangue que a gente, para os mais antigos, os Demônios da Matinha. Não sei se a doutora Ana se lembra dos Demônios da Matinha. Elas são muito diferentes disso. Esse pessoal do crime organizado, eles são perigosíssimos. Eles são perigosíssimos e o Estado ele tem que estar suficientemente preparado para enfrentamento deles. Porque esses grupos, eles possuem os agentes jurídicos, eles possuem os agentes estatais, eles têm os soldados, eles têm as pessoas que pensam, eles têm a contabilidade, e essas pessoas, o Estado ele tem que estar muito bem preparado. Tanto aí eu pego na tua pergunta, tanto nos sistemas de inteligência, para se antecipar ao cometimento do crime, não o cometimento do crime de organização criminosa, mas dos crimes que essa organização criminosa, eles são criadas para cometer, que é crime de sequestro, crime de assalto. Aqui no estado do Pará, até um pouco tempo, eu estou um pouquinho afastado da justiça estadual, mas até eu sair da justiça estadual, muitas organizações criminosas vinham cometer crimes de cangaço
nas agências bancárias das cidades. Continuam? Eu não posso falar. Eram organizações criminosas de fora do Estado que vinham para o Estado do Pará para cometer esses tipos de crime, e era tudo muito bem organizado. Tinha o pessoal que roubava os carros, tinha o pessoal que identificava as cidades, tinha um pessoal, assim, tudo muito organizado. Financiadores, quem fornecia as armas. Então, assim, não era um pessoal que, vamos pegar duas pistolas e vamos assaltar a farmácia da esquina. Não é esse pessoal. Então, e o Estado tem que estar preparado para isso. O Estado ele tem que identificar essas pessoas, tem que ter pessoas, tem que ter a tecnologia suficiente para ver como é que esse pessoal está se comunicando, de que forma está se comunicando, com quem ele está se comunicando, e aí entra a inteligência. Não do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele tem uma visão mais, ele tem uma função mais distante da investigação, mais para que a polícia ou o Ministério Público não pratique nenhum tipo de excesso. Ou algumas inserções dentro de alguns direitos constitucionais que o Poder Judiciário ele tem que participar, mas ele não tem essa função investigativa, assim. Isso é uma função mais da polícia e do Ministério Público. Mas o Estado ele tem que estar estruturado com não só uma polícia, mas como peritos, com pessoas com expertise necessária para que identifique, não apareça e que, quando esteja o melhor momento, apresente ao Poder Judiciário o que se foi apurado, tanto com por exemplo, em crimes ambientais. Tem toda uma investigação de satélite para identificar o local onde está sendo extraída a madeira, identificar quais são os aviões, ou o que está sendo utilizado para que aquela madeira, ou então aquela droga seja movimentada, para que aí sim traga as provas necessárias para que o Poder Judiciário se sinta à vontade para autorizar alguma busca e apreensão, algumas prisões contra aqueles membros daquela organização criminosa. Maravilha. Aí, doutora Ana, é importante a gente perceber ao longo dos anos que a senhora atua no Ministério Público, a senhora percebe uma evolução através dos processos tecnológicos, através do uso da inteligência na investigação. Hoje o Ministério Público, o Estado de modo geral, ele está muito mais preparado tecnologicamente para enfrentar e lidar com todos esses problemas? Com certeza. Hoje em dia nós temos... Eu trabalho com investigação atualmente. Desde 2021 eu estou nessa área, no braço investigativo do Ministério Público. Então, os equipamentos que foram adquiridos, e eu não posso me adentrar muito neles, porque como é um podcast aberto, a gente não vai entregar, né, nossas armas assim. Pois é. Mas os equipamentos que foram adquiridos, o sistema de busca, até de imagem, de foto, são sistemas caros, mas que a gente conseguiu fazer esse investimento. Não só nós, a polícia também. A polícia de 2020 para cá, ela cresceu muito na questão do combate ao crime organizado. Agora, nós queremos passar para uma segunda fase, que é muito importante, e nós temos, inclusive, uma vara de combate ao crime organizado com 3 juízes, já foi despersonalizado justamente para não ter esse problema. Chegou num ponto que o juiz disse assim, só sou eu aqui decretando prisão, medidas e tal. Aí foi entendido que precisava ter esse colegiado, né? Então tudo é assinado por 3, decidido por 3. E que nós tivemos que aprender muita coisa para até poder saber o que existe disponível no mercado. Uma viagem que eu fiz agora recente para Natal foi a empresa que... Uma das empresas que tem todo esse equipamento, parafernália de investigação e de inteligência disponível no mercado, eles foram apresentar o que eles têm e as possibilidades de uso. A gente tem que aprender. Às vezes eu digo, nossa, eu vou ter que aprender tudo isso nessa idade, é muita coisa para mim. Mas aí vem aquele desafio, né? Não, você tem que... É assim, nós estamos no século XXI. Se você quiser viver no mundo
que é analógico, você vai ficar para trás. Então, hoje, a investigação, ela é, sim, digital, tecnológica. E o detalhe, já, só para encerrar, que é a minha fala, que eu sei que eu falo muito, mas o detalhe, esses crimes que todo dia as pessoas são vítimas, R$ 1.000, não sei quantos mil, e é o carro que estava no nome do fulano, do nada passa para outro nome, ou aparece alienado num banco. Isso é crime organizado. Com certeza isso é crime organizado. A gente não vai entender. Agora, claro, eles pegam aqueles laranjas. E isso torna muito mais difícil chegar na autoria do delito. Mas, com certeza, essas grandes corporações, essas grandes organizações criminosas não ficaram de fora desse nicho. Porque, olha só, você comete um estelionato contra alguém, mais pequenos valores, mas no Brasil todo, isso gera um montante absurdo por dia. E olha o risco de ser preso, quase zero. Porque como que a polícia vai chegar naquela pessoa que está passando... E o crime de estelionato, ele é pequenino. O crime de estelionato já é pequeno e a dificuldade de investigação é enorme. Então, essa agora, inclusive, é uma proposta minha para a gestão, eu espero conseguir, eu acredito que sim, é criar o CyberGAECO. O GAECO, que é o Grupo de Combate às Organizações Criminosas, cibernéticos, como alguns já têm. Alguns estados do Brasil já têm, inclusive o MPF faz parte, que é o CyberGAECO, para atuar nessas investigações. Inclusive, muitos advogados são vítimas, igual, né? Não, olha, nessa parte é democrático, porque eles não escolhem vítima. É qualquer um que se deixa enganar. E isso não é difícil de conseguir, tanto é que o número de pessoas enganadas é muito grande. Então, como é que se combate isso? Se não tiver tecnologia, aprendizado, gente boa para trabalhar, gente com disposição para estudar. Se não tiver gente... Olha, eu tenho dito para as pessoas que trabalham com direito, por exemplo, né? O sujeito é formado em direito, faça também o curso em tecnologia. Você vai alavancar a sua carreira. Eu sei que hoje em dia os escritórios estão contratando pessoas também que são formadas em direito, mas que também conhecem de tecnologia. O estudo, né? Vai alavancar a carreira, é o que eu recomendo, porque todo dia sai coisa nova e a gente tem que aprender. É o mundo do cybercrime, né, doutor Murilo, que é uma das propostas já da Faculdade Stratego nessa vanguarda, identificando muito o que a doutora Ana falou, que a gente precisa, enquanto atuantes ou atores do direito, estar e entender esse mundo tecnológico. Os crimes ocorrem por meio da internet e às montas. O Ministério Público se qualificando, a polícia se qualificando, o Poder Judiciário entendendo, porque mesmo que seja mais inerte, precisa entender, como o doutor Carlos Chada falou, se o MP, se a polícia vem fazendo um trabalho adequado, como é que o crime, o modus operandi, que o crime age dentro desse meandro digital. E a advocacia também nesse mesmo sentido, doutor Murilo, quando você recebe um cliente ou você está defendendo alguém dentro de um crime ocorrido ou que se utilizou, hoje a gente tem uma perspectiva que não há, doutora Ana, acredito até, doutor Chada, nenhum crime ou pouquíssimos que não tenham a utilização ou algum recurso, alguma ferramenta tecnológica, nem que seja um celular, para outros recursos muito mais sofisticados. E a advocacia como um todo também precisa se preparar nesse caminho, nesse sentido, entender dessas ferramentas e dessas tecnologias. Perfeito, muito interessante essa discussão. Tu falou perfeitamente sobre a utilização da informática, a utilização do meio virtual para crimes. Hoje em dia, nós temos até precedentes de estupro virtual, né? Então, de fato, 2023, um mundo em que nós estamos todo o tempo conectados, todo o tempo utilizando o celular, todo o tempo está todo mundo olhando no celular, é muito importante, primeiramente, o cidadão ter o conhecimento, até para não cair em certos golpes, né? E aí é uma questão muito educacional. Sim. Eu conheço advogados que já caíram no golpe de estelionato por WhatsApp. Aquele de, pega uma foto de um irmão, ou sei lá o quê, me vê R$2.000 aí, que eu tô com urgência.
e a pessoa ir lá e fazer o Pix. Faz. Né? Instagram também, né? Exatamente, Instagram, eu já vi casos, a pessoa às vezes hackeia o Instagram do outro, né? Aí posta a foto, eu tenho que me mudar com urgência, esses móveis aqui eu estou vendendo. Aí Sim. hackeou o Instagram. Conheço várias pessoas que já correram, olha, eu quero esse frigobar aqui. Então para eu segurar para ti eu preciso de um sinal aí, R$500, sei lá. Aí a pessoa vai lá e faz. Então, de fato, a sociedade evoluiu, o meio tecnológico está aí e o crime acompanhou, né, com certeza. E o que por vezes exigia toda ter que sair na rua para praticar um crime, você pratica da sua casa, né, utilizando o computador. E é bastante assim, pode ser bastante rentável. E aí nós o direito penal tem tentado, pelo menos, acompanhar isso. Nós vimos aí, na pandemia, né, a criação de penas mais duras para o estelionato praticado pelo computador, pelo furto praticado pelo computador. Então, é de suma importância isso. E o profissional do direito, ele tem que acompanhar essa evolução tecnológica. Até mesmo para atender um cliente, por exemplo, um cliente ele foi vítima de um crime contra a honra praticado por WhatsApp. Muito acontece, Muito. nossa. Até para você saber explicar para o seu cliente como produzir uma prova válida. Né? Produzir, eu vou printar aqui, mas é só printar. Como é que eu vou fazer que essa prova de fato tenha validade, né? Enfim, então... Stalker cibernético, né, também. Exatamente. Muito acontece. Principalmente, né, após o período de pandemia, a tecnologia veio, dominou inclusive o Poder Judiciário, a nossa atuação. A gente faz audiências pelo online e, particularmente, eu como advogado, para mim é ótimo. Porque, por vezes, assim, eu tenho um cliente que foi uma embriaguez ao volante em Salinas. Em vez de eu ter que ir lá para fazer uma audiência de ARPP, eu faço pelo Teams. Para nós foi ótimo também. Exatamente. Para todo mundo. Todo mundo. Então, assim, é de suma importância você ter o domínio dessas tecnologias, tanto para para saber orientar em um caso, mas até para poder atuar. Né? Não tem como você atuar hoje em dia sem saber mexer num Teams, mexer num WhatsApp, enfim. Então, de extrema importância. E eu trago aqui o professor Chada. A gente já, acho que é unânime que a tecnologia está posta e o profissional precisa, pelo menos, entender e aprofundar o seu conhecimento. Na sua visão, professor, qual é a importância de já na graduação o aluno não só estudar aquele direito tradicional, o direito penal, o direito civil, mas também entender e conhecer das tecnologias e das ferramentas. Inteligência artificial, a gente tem o GPT aí hoje dominando, já temos sentenças sendo feitas pelo GPT, já temos petições sendo feitas pelo GPT. Tem um grande problema esse negócio de sentença. Então, as minhas não são no GPT. Então a gente já tem as ferramentas e as ferramentas a gente precisa utilizá-las a nosso favor. Se não fazer uma sentença, mas utilizar ideias e aprimorar, aprofundar através da inteligência, porque a gente pode sim utilizá-las de forma ao nosso favor. Mas como o senhor visualiza e qual a importância o senhor dá para já na formação? A necessidade, por exemplo, hoje a doutora Ana precisa aprofundar um conhecimento que eu tenho certeza que na graduação não teve. E o aluno já vivenciar isso no momento de formação, de aprendizagem. Muito legal essa tua pergunta, Vitor. E isso daí me faz me lembrar de algo que aconteceu, que eu me deparei com isso há 20 anos atrás, quando eu estava na graduação. E já naquela época, alguns escritórios de advocacia aqui de Belém, de vanguarda, eles já exigiam na grade, no currículo do estagiário, assim, se destacava o currículo daquele estagiário que estava querendo aquela vaga no estágio de escritório de advocacia, o conhecimento de informática. Informática básica, né? Informática básica. E eu me lembro um amigo meu, que inclusive ele é hoje promotor de justiça, ele fazia ao mesmo tempo a graduação de Direito e de Processamento de Dados. Um Direito na Federal e no Processamento de Dados, se eu não me engano, no CESUPA. E naquela época ele já
era um estagiário disputado. Por quê? Porque naquela época já se tinha a visão que o direito ele teria que acompanhar essas evoluções tecnológicas. E hoje, eu falo isso do Ministério Público, do Judiciário e da Advocacia, o profissional que ele não domina a tecnologia, que ele não sabe o que se pedir dentro do processo, ele não sabe pedir como prova para o magistrado ou o advogado, que não sabe como questionar essa prova, ele é um profissional fora do mercado. Ele pode, no ramo do direito penal, ele pode até conseguir defender ou acusar aquele assaltante, aquele pessoa que furta, mas o crime de vanguarda, o crime de maior projeção, o profissional ele vai estar despreparado para atuar nesse caso. Por quê? Vamos imaginar uma situação em que um determinado hacker hackeia um celular e comete um crime em relação a um estelionato, em relação a uma terceira pessoa, um furto em relação a terceira pessoa. Como é que um membro do Ministério Público vai saber acusar o real bandido, o real autor daquele crime? Como é que o advogado vai saber defender aquele cliente que foi também vítima daquele crime se ele não domina a tecnologia? Como é que, e o juiz? Como é que o juiz ele vai entender que existe a possibilidade daquela pessoa invadir um celular ou um computador de uma terceira pessoa e cometer um outro crime? Como é que o direito penal ele vai se organizar em relação a isso? Então, um aluno ele tem que se preparar hoje, desde a graduação, e imergir não só no direito teórico apresentado pela graduação, mas também ele tem que ter conhecimento daquela tecnologia que vai estar associado a determinados crimes praticados hoje e que é o futuro, isso daí evoluir ainda mais. Doutora Ana, nesse mesmo sentido? Com certeza, total apoio, concordo plenamente. Inclusive, atualmente, as principais provas nos processos são provas digitais. Então, são vestígios digitais. Até mesmo nos crimes de homicídio que antes nós dependíamos de uma testemunha, quem é que vai testemunhar contra um integrante de uma organização criminosa? Então, se o Ministério Público não tiver o domínio de tecnologia para apresentar provas, vestígios digitais que liguem aquele criminoso àquele fato, não vai ter sucesso. Quantos nós temos visto de pessoas que são absolvidas porque não apareceu uma testemunha, dependia da testemunha. Então, a dependência hoje em dia do ser humano para testemunhar alguma coisa, ela já vai levar o processo penal ao fracasso do ponto de vista da acusação e ao sucesso do ponto de vista da defesa, né? Agora, com relação, inclusive, da defesa, provas digitais. Pegamos um caso, eu não vou citar o banco, mas que pessoas conseguiram tirar o dinheiro de uma conta X, valor R$1 milhão, né? E seria umas contas de banco X. Então, a priori, eu vou pensar que foram aqueles donos daquelas contas que praticaram. Não, nem sabiam. Conseguiram hackear aquelas contas que estavam inativas. Por isso que eu até aproveito para orientar. Você tem uma conta que você não usa, encerre a sua conta, porque tem um bandido que ele vai conseguir entrar naquela conta, criar uma senha, vai depositar dinheiro na sua conta vindo de crimes procedentes de estelionatos, de desvios, enfim, vai usar a sua conta, depois vai limpar, não vai ficar lá. Mas até que ele limpe, você já, de repente, entrou na linha de investigação da polícia e não sabe nem por que está sendo investigado. Então, uma pessoa dessa, se o advogado não estiver preparado para defender, o cliente dele já virou réu no processo e ele vai ficar pensando mas se era a conta dele que estava sendo usada, como foi que isso aconteceu? Então, esse caminho de inserir o aluno no mundo digital, inclusive do direito digital, ele é fundamental, ele é essencial para uma faculdade. Maravilha, esse é um tema sempre muito importante e de uma discussão que
vale muito a pena a gente Pra todas as travar. esferas, né? Exatamente. Você está não, eu vou ser advogado. Não, eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor. Se você não tiver compreensão de todas essas dificuldades de evidência digitais e como é que elas são consideradas válidas, como é que o juiz vai aceitar que aquela prova digital não foi manipulada, que ela realmente veio dali, eu tenho que ter conhecimento. Tá fora do mercado. Eu posso só fazer Pode, uma... fica à vontade. Antigamente, isso daí, na minha graduação, teve isso. A gente se formava o profissional do direito a questionar a testemunha e questionar a prova testemunhal. Hoje, a prova testemunhal está um pouquinho afastada. Por quê? Porque você tem um crime na rua, um crime normal, um assalto. Não se precisa mais tanto daquela testemunha. Por quê? Porque você tem câmera em tudo que é lugar. Então, é muito mais fidedigna com a realidade as imagens de uma câmera do que o depoimento de uma testemunha. Então, aquela formação clássica do profissional do direito, que questiona a prova, que sabe fazer pergunta, que ele analisa a linguagem corporal da pessoa, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, se ela está nervosa, isso daqui não que não é mais necessário, mas não é mais tão importante como o conhecimento da tecnologia para investigar ou para demonstrar aquele crime. E a rapidez com que chega, né? Porque, por exemplo, câmera, como o doutor falou, elas não ficam ad eterno. Então a polícia tem que ser rápida, senão não vai conseguir. Perfeito. Vamos entrar aqui num tópico já para a gente finalizando aqui o nosso podcast. A conversa está muito boa, mas o tempo e a hora vai avançando. Dos crimes de colarinho branco e corrupção, acho que tem muito a ver com a atuação do Dr. Carlos na Justiça Federal. Qual a importância que a gente tem de efetivamente combater esse crime que às vezes, não vou dizer que não se dá tanta importância, mas que a sociedade pensa que não há punição ou que aquelas pessoas são privilegiadas. E a gente sabe que há um trabalho da Justiça e do Ministério Público Federal, estadual também, nesse sentido. Então, qual a visão que o senhor tem para passar? Às vezes as pessoas têm uma visão deturpada que aquela pessoa ou aquela figura não vai ser punido, o Estado não vai ali alcançá-la. Olha, essa pergunta ela é excepcional, Vitor. Assim, isso daí é uma visão que eu tenho desde a época que eu estava na graduação, talvez desde a época antes de entrar na graduação. Para mim, o crime e o criminoso que ele é mais perigoso para a sociedade é o criminoso que tem dinheiro e o corrupto que está dentro do Estado. Esse é o criminoso que ele acaba com o futuro de geração. A corrupção e os crimes contra o sistema financeiro, os crimes de colarinho branco, eles são crimes que eles acabam com a sociedade. Eles levam a sociedade para caminhos diferentes de onde ela é constitucionalmente determinada a trilhar. Então, o cidadão e o estudante do direito, ele tem que ter a visão de que esse criminoso, ele muito mais ou tão quanto um assaltante, um traficante, eles têm que estar em cárcere privado. Porque esse tipo de criminoso, ele é o criminoso que ele se entranha nas esferas do Estado, ele corrompe o Estado, ele coloca político em cargos chaves, ele muda a visão da sociedade, ele captura a sociedade e leva a sociedade para um outro caminho. E esse tipo de bandido, os crimes de colarinho branco, os crimes contra o sistema financeiro, os crimes muito relacionados de organizações criminosas, que elas são muito mais entranhadas nesses tipos de crime, elas são muito perniciosas ao Estado. E talvez, às vezes as coisas elas se tornam tão costumeiras dentro da sociedade, que a sociedade ela acaba não tendo mais a visão de que aquilo dali é algo tão ruim. Ou fica uma coisa meio normal.
Então, porque o fulano é rico, o fulano ele tem influência política, aquilo dele não vai ser penalizado. Eu acho que o Estado brasileiro, ele evoluiu muito. A evolução do Estado e a evolução de qualquer coisa dentro da nossa sociedade, ela nunca é linear. Ela vai, progride e depois tem o contra-ataque do crime organizado, ela tem o contra-ataque das pessoas mal intencionadas. Ela regride, mas depois ela evolui. E eu acho que o Estado brasileiro, nos últimos anos, ele tem, não de uma forma 100% satisfatória, mas ele vem pouco a pouco com as pessoas mesmo que vêm integrando o Poder Judiciário, a Polícia, o Ministério Público, elas vêm dando umas respostas melhores do que elas davam antigamente. Antigamente você via que a polícia, o Ministério Público ou até as decisões judiciárias, elas eram muito mais seletivas do que são hoje. As penitenciárias eram para aquelas pessoas que eram os pobres, os assaltantes, os que furtam, os pequenos traficantes, e hoje a gente já consegue ver, não de uma forma satisfatória, e não é mesmo, mas a gente já consegue ver, vislumbrar que a criminalidade, ela ainda está entranhada dentro da sociedade, ela está entranhada, ela tem muito o que evoluir, ela tem, mas o Estado tem dado, dentro do possível, alguma resposta ele está dando. E o que eu vejo das pessoas que estão entrando no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Polícia, é que são pessoas muito mais, até na graduação, né? São pessoas que já têm uma consciência e uma ética muito diferente, muito mais evoluída do que se vinha antigamente. Então, assim, a tendência é que as pessoas hoje assim, o aluno do direito hoje, ele está muito mais, uma consciência de responsabilidade maior do que existia antes em relação à sua função e do seu caminho a trilhar no mundo profissional. Doutora Ana, crime do colarinho branco e organização criminosa são coisas separadas, afastadas? Porque hoje em dia, bom, a gente parte da premissa de crime organizado só é aquela organização violenta, extremamente violenta, só crimes violentos. Não. Enfim, essa premissa, ela se faz presente hoje em dia? Qual é a sua análise em relação a isso? É como eu tinha falado antes, nós não acreditamos que o crime organizado tenha crescido tanto sem que tenha entranhas dentro do Estado. Inclusive, um dos pressupostos, né, para se considerar que realmente é uma organização criminosa é quando a gente entende que ele tem braços dentro e isso aí se dá por meio de corrupção, né, de agenciamento de agentes que têm poder, que possam, de alguma forma, encobrir. Então, a questão que o doutor falou sobre esse braço financeiro, a atuação que se busca atualmente é realmente conseguir chegar nesse braço financeiro, porque se você fizer o estrangulamento do dinheiro que entra na organização criminosa, aí sim você está combatendo. Eu, que não sou contra a prisão, né? Mas eu faço minhas ressalvas, claro, não é qualquer um que vai ser preso de forma nenhuma, tanto é que eu ofereço o ANPP e outros institutos que não vão gerar o processo, mas ao lado do encarceramento tem que ter a investigação financeira. Eu acredito que no futuro nós vamos passar a ter mais sucesso para apresentar à justiça processos mais robustecidos, com provas melhores, para chegar realmente à condenação. Eu acho que o que se tem de equipamentos e de compreensão, de policiais com domínio dessas técnicas e tecnologias, porque investigar esses crimes não é fácil, né? Não é fácil. Você depende de ter técnicos com muito conhecimento. Imagina o juiz, ele ele defere uma cautelar de quebra de sigilo bancário. Tem que ter alguém que saiba analisar aquela quebra. Ele quebrou 5 anos. Imagina a dificuldade que você tem. Contabilidade de empresa. Pois é. Então,
Essas pessoas têm que contar, até para que o Poder Judiciário possa dar uma resposta melhor, a retaguarda também tem que ser melhor, né? Tem que contar com uma investigação que realmente apresente provas digitais, inclusive, quebras de sigilo, fiscal, principalmente nessa área. Fazer o que costuma se dizer, siga o dinheiro, conseguir meios de seguir o dinheiro, chegar e buscar o estrangulamento. Enquanto não se conseguir estrangular a parte financeira dessas organizações criminosas, aí a nossa luta ela vai ser sempre inglória, porque mesmo que se coloque na cadeia, outros estão fora, estão extramuros, conseguem de alguma forma se comunicar, enfim, não tem dado certo só por essa via, né? A segunda via seria a questão da investigação financeira. Doutor Murilo, como é que o senhor enxerga que o direito ele lida e pode lidar com esse tipo de crime, com esse tipo o crime do colarinho branco, organizações criminosas? Qual é a sua visão nesse aspecto? Bom, inclusive complementando, eu compartilho do mesmo entendimento que o nosso estudante hoje em dia de direito, ele tem tido uma formação mais crítica e eu acho isso de suma importância. E eu concordo perfeitamente, a prática desses crimes de colarinho branco, da corrupção, de fato, eles geram para uma sociedade problemas muito maiores do que um furto, do que um roubo, né? Verdade. Os problemas, de maneira geral, que isso vai gerar numa sociedade em que vai faltar verba ali para a garantia de direitos fundamentais, que vão, inclusive, até retroalimentar a prática desses outros crimes, né? É enorme. Mas aí a gente passa por um ponto muito importante, que é a questão do pensamento crítico, da graduação. A criminologia fala muito sobre isso. A gente tem a chamada teoria do etiquetamento. Qual é o grande problema que eu verifico? É que a própria sociedade, e às vezes o estudante de direito chega na graduação assim, e aí lá da graduação, tendo um estudo mais aprofundado, por vezes ele vai mudar a sua mentalidade, é que a gente enxerga como criminoso, estou falando assim, visão da sociedade, o cara que pratica o roubo. É verdade. Enquanto o indivíduo que pratica uma corrupção, por exemplo, ele não é visto como um criminoso. E que enriquece do dia para a noite, né? Exatamente. Entra na política, não tinha nada. De repente aparece com patrimônio de 20 milhões. Às vezes até bem quisto. É. Enfim, Daí é admirado. exatamente. A gente pensa assim, imposto é roubo mesmo, tem que sonegar, né? Enfim, existe essa visão que é muito difundida. É verdade. Então, e é uma visão assim que ela é muito alimentada pela mídia. A gente vê programas de televisão, crime o dia inteiro, mas que tipo de crime? São esses crimes que a própria criminologia fala, crime de perrapado, né? Aqueles crimes praticados geralmente pela pessoa que é mais pobre. Porque, obviamente, a pessoa pratica o crime da sua classe social. Se a pessoa é de uma classe social alta, ela não vai praticar um furto, um roubo. Ela vai praticar uma corrupção, vai praticar um descaminho, né? E, por vezes, eu percebo essa visão. Você está ali numa mesa, ali, conversando com alguém, a pessoa está te dizendo como ela sonegou não sei quanto do imposto de renda. Tu acha, tem gente que até admira, fala assim, dá o número desse contador aí, né? É, doutor, é verdade. Não se enxerga como um criminoso, Sim. né? Daí... É o esperto, né? Exatamente, ele é o esperto, né? Daí a gente verifica isso, assim, a mídia também alimenta isso, e de fato, a gente até compreende a população ter essa visão de que, meu Deus, o criminoso que precisa ser combatido geralmente é o assaltante, ou quem pratica roubo. Por quê? Porque quando você combate esse indivíduo, gera a sensação de segurança. Tu não sai da tua casa, quem pega ônibus, principalmente, meus alunos, né? A aula às vezes é 10h30, que vai até 10h30, só que na verdade 10 horas eles já estão indo embora. Aí eles falam assim, professor, eu estou indo embora porque fica muito perigoso, eu É tenho que pegar o verdade. ônibus ali.
Então a pessoa está indo pegar o seu ônibus com medo de quê? De roubo. A pessoa não sai com, eu tô com medo de pegar meu ônibus ali, que eu tô com medo de lavagem de dinheiro. Não, Eu tô com medo de corrupção não. passiva, né? É. Então, de fato, é o crime que gera, como a gente tem um contato direto com aquilo, é o que gera o medo e acaba gerando uma resposta estatal, às vezes, muito voltada para esse tipo de crime. Daí o sistema penitenciário está lotado de pessoas que praticaram isso. E, de fato, a importância da academia é essa percepção crítica de que, olha, a gente etiqueta certos indivíduos como criminosos, outros não, e se o sistema, de maneira geral, não tem que estar voltado igualmente, né, para a prática de qualquer crime, principalmente para os crimes que geram mais dano à sociedade, que são os de colarinho branco. Então, essa é a minha visão sobre. É isso aí. E sabe uma coisa muito interessante? É a criação de narrativas que valorizam o corruptor, Exatamente. o corrupto. Eu me lembro de quando eu era criança, eu assistia muito com a minha mãe, novela. E na novela era meio que existiam alguns personagens que ficavam ricos e saíam do Brasil porque eram corruptos e corrompiam. Então assim, poxa, aquele assaltante ele vai para a prisão, mas o corrupto não. E quem corrompe nenhum não vai também. E essa criação de narrativas ela é muito sutil. E ela é sutil e ela hoje ela existe muito fortemente contra os órgãos estatais que combatem a corrupção. São privilegiados, são que não trabalham, são que não fazem nada. Olha, ele passa no concurso ou não faz mais nada. E essa criação de narrativa, ela é muito dispersa na sociedade. Um dia desse eu estava fazendo academia, e o que tu faz na vida? Eu sou juiz. Ah, você é um privilegiado. E é assim, poxa, mas privilegiado, mas não é bem assim, não. E não é uma pessoa que não tem um estudo, não, é um profissional da saúde, um formado em educação física. Não é qualquer pessoa que não tenha tido oportunidade de estudar. Mas como essas narrativas, elas estão enraizadas pelo que, assim, não é bem uma organização criminosa em específico. É aquelas entranhas da corrupção que vão entrando em determinados órgãos, que vão criando narrativas para serem proliferadas, verbalizadas na sociedade e que desmerecem, desconstroem os órgãos de combate à corrupção. Isso daí é algo muito sutil, mas que pouco se fala e que desmoralizam, de certa forma, os órgãos de combate. Então, assim, você pega um universo de 10 mil juízes, ou de 10 mil promotores, ou de 10 mil policiais, e você vai garimpar, você vai pescar aquela meia dúzia de pessoas que se desvirtuaram. E estendem essa narrativa como se todo aquele órgão de combate à criminalidade ele seja apodrecido. Isso daí é algo sutil, mas que as pessoas elas têm que ser esclarecidas e que o acadêmico do direito, o estudante do direito, ele tem que ser ensinado de que as coisas elas não funcionam dessa forma. E que, embora em toda a profissão existam as maçãs podres, a grande maioria não é. E a grande maioria ela está vocacionada para o combate à corrupção, o combate ao crime organizado, o combate ao crime de uma forma geral. O que acontece é que a minoria podre acaba sendo mais destaque do que a grande maioria que trabalha, que dá duro, que está aí realmente empenhada com a moralidade, com os bons costumes, com uma sociedade que tenha um progresso em todos os sentidos, né? Não só material, mas também espiritual, também em termos de moral, enfim, que é a base da felicidade. Maravilha. Vamos encerrando o nosso Savicast, aqui fazendo adendo com todo respeito a todas as disciplinas do curso. Acho que é muito por isso que boa parte dos alunos que entram na graduação de Direito se apaixonam, né, pelo Direito Penal. Alguns nem vão atuar na área, mas tem aquela paixão porque ele envolve todos esses sentimentos que todo mundo vive e vivencia.
Então eu queria agradecer novamente a presença de todos, queria que a professora Ana deixasse um recado final aí para os nossos alunos e externo também a nossa gratidão pela sua presença, professora. Eu digo que atualmente tanto fazer a primeira graduação em direito, ela é muito importante para a vida, para a formação, independentemente qual seja o seu sonho na vida. Se você quer ser advogado, quer ser um juiz, quer ser um promotor, quer ser um assessor, independente disso, às vezes você quer outra coisa, mas o curso de direito já vai lhe dar uma ampliação, ver uma visão de mundo, até porque são muitas matérias, cada uma diferente, o direito civil é uma base também, o penal é maravilhoso, existe também um pouco de filosofia. Agora, para quem deseja uma segunda graduação, ele é essencial. Eu vejo quantos engenheiros precisaram fazer uma graduação em direito para poder realmente alcançar alguns institutos que ele não tinha. Então, como primeira graduação, como segunda graduação, eu recomendo fortemente que faça, de preferência na Stratego, que é uma proposta nova, dinâmica, atual, com todo o mundo tecnológico que estamos agora vivendo. Muito obrigado, professora. Professor Murilo, queria lhe agradecer também pela sua participação no nosso SaveCast. Se o senhor deixasse um recado final aos nossos alunos, aos nossos candidatos. Bom, primeiramente, dizer novamente que foi uma extrema satisfação esse nosso bate-papo aqui. Espero que tenha outros, né, com outros temas. E queria convidar você que tem o interesse em cursar Direito, seja com uma primeira graduação, seja com uma segunda graduação, vir para a Stratego. E, de fato, a graduação em Direito ela vai muito além da própria atuação na área jurídica, né? Ela forma um cidadão com pensamento crítico, que sabe dos seus direitos. Portanto, eu até sou muito defensor de que deveria, até nos ensinos ali médio, você ter uma noção de direito Concordo. básica, né, que é de extrema necessidade e de extrema importância. Então, você que tem esse interesse, venha para a Stratego, que a gente vai estudar aí muito direito penal, processo penal e outras disciplinas também. Muito obrigado, professor. Doutor Chada, lhe agradeço também pela vinda aqui na nossa instituição, mais uma vez aqui conosco. Se o senhor deixasse um recado final a todos os nossos alunos, a todos os nossos candidatos. Eu, primeiramente, também queria agradecer esse bate-papo aqui. Eu queria ficar falando mais, que a gente se empolga aí falando mais. Mas, assim, vocês podem ter certeza que o aluno Stratego, quando ele chegar aqui, seja na primeira graduação, seja na segunda, seja na terceira, ele vai sair preparado. Não para apenas acrescentar dentro daquela visão. O engenheiro, ele não precisa deixar de ser engenheiro porque ele se forma no direito. Ele pode agregar aquele conhecimento do curso de direito para a sua engenharia. Mas como? O engenheiro, ele faz propostas para o Estado e ele tem que conhecer a licitação. Ele tem que conhecer o que ele não pode também fazer na nossa área criminal, que a gente também puxando para a nossa área. O estudante de filosofia, ele tem que conhecer os seus direitos como consumidor. Então, o direito, ele está em tudo. Você pode nunca na sua vida precisar do médico, mas você vai precisar de um advogado e vai precisar ter conhecimento jurídico. Isso é para a pessoa que está também insatisfeita com essa sua primeira graduação. O direito, e a proposta da Stratego é muito interessante, porque ela não apenas te ensina a doutrina do direito, mas ela te prepara para você já sair. Quer fazer concurso público, você vai estar preparado. Você quer atuar na área profissional da advocacia, você vai estar preparado. Você quer apresentar um cursinho, ser professor de um cursinho, você vai estar preparado. Então, ele vai formar excelentes profissionais de uma forma holística dentro do estudo do direito e com outras áreas. Então, assim, aquele profissional, a proposta da Stratego hoje, que não é uma formação de um profissional segmentado. Eu sei direito civil, eu vou trabalhar com direito civil. Eu sei direito do consumidor. Não, a proposta é ele te preparar, você sair já da Stratego com uma visão de profissional. Mas eu não quero ser profissional.
você vai sair da Stratego, e a proposta é essa, você vai sair pelo menos uma pessoa melhor, uma pessoa que é consciente da sua função dentro da sociedade, que você é consciente dos seus direitos, que você vai lutar pelos seus direitos, você vai sair daqui com uma pessoa diferente. E essa é a visão e essa é a proposta, e a gente está estudando e se especializando para passar esse conhecimento, esse pequeno conhecimento que a gente tem, a gente passar para o aluno que vem aqui para a graduação do Stratego. Bom, com isso a gente termina, novamente agradecendo a todos, espero vocês no nosso próximo episódio do SaveCast. Tchau, tchau!